Queridos, que a graça e paz de Jesus esteja conosco no dia de hoje, que possamos estar buscando ao Senhor Deus em cada momento do nosso dia. Em cada dificuldade, nós possamos ter a certeza que o Senhor Deus está conosco, caminha conosco e só Ele pode resolver as nossas dificuldades. Amém. Glória a Deus. Hoje eu gostaria de conversar com os irmãos, com vocês, sobre porque muitas vezes estamos tristes e abatidos. O que acontece? São muitas as dificuldades, são muitas as tristezas que nos abatem, coisas que acontecem no nosso dia e que fogem do nosso controle. Nós, por muitas vezes, nos sentimos tão tristes e abatidos que nós, como o salmista, no Salmo 42, versículo 5, ele diz: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Então, muitas vezes nós estamos como o salmista do Salmo 42, que diz: Por que estou tão triste? Por que está abatida a minha alma? Muitas vezes nós temos motivos para estarmos abatidos, mas muitas vezes nós nem temos tanto motivo assim. Às vezes são as dificuldades que vão se somando, coisas que aconteceram lá atrás, coisas que aconteceram na nossa infância, na adolescência. Então essas tristezas vão se somando e nós às vezes nos sentimos tristes e abatidos. Moisés, quando estava tirando o povo do Egito, o povo hebreu estava lá no Egito e lá no Egito eles conheciam ao Senhor. Ainda não existia a palavra de Deus escrita, mas existia a palavra de Deus passada de geração para geração. Tanto é que quando eles estavam lá no Egito, eles clamavam ao Senhor Deus para que os libertasse do Egito. Então, eles conheciam ao Senhor, porém eles conheciam só de ouvir falar. Por quê? Porque quando eles estavam no deserto, eles viam Deus agindo, eles viam os livramentos de Deus, eles viram o mar se abrindo para eles passarem, eles viram Moisés ordenando a pedra para que saísse água, para saciar a sede deles. Eles viam o maná caindo do céu todos os dias para dar o alimento, o sustento diário. Mas o que acontecia? Cada problema que acontecia, eles se lamentavam e queriam voltar para o Egito. Então, quando eles estavam no Egito, eles clamavam por Deus. Quando eles estavam no deserto, eles clamavam pelo Egito. Porque eles ouviram falar de Deus, mas eles não conheciam a Deus. É quando Jó diz, no final do livro de Jó, ele diz: Eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Como têm sido os nossos olhos? Nós estamos vendo Deus ou nós estamos ouvindo falar de Deus? Nós conhecemos a Deus ou nós só ouvimos falar de Deus? Lá em Números 11, Moisés chega uma hora que ele fica cansado de tanta reclamação. No Números 11, 10. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. Então o Senhor ficou irado com o povo chorando na tenda de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a este servo e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Moisés ficou cansado.
Esse povo reclamava de tudo, reclamava porque não tinha água, reclamava porque não tinha carne, reclamava porque a comida era sempre o mesmo sabor. Tudo bem que eu entendo a dificuldade do povo também, porque andar no deserto não é fácil. É o sol escaldante, aquela areia, 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 você só vê areia, não vê nada além de areia. Você arma a tenda, desarma a tenda, arma a tenda, desarma a tenda. Foram muitos anos eles caminhando no deserto. Tudo bem que foi por causa da murmuração deles mesmos lá atrás. Então foi eles mesmos que cavaram aquilo. Eles estavam andando no deserto, rodeando a terra, por quê? Porque eles reclamavam. Então eles não paravam de reclamar e cada vez eles ficavam mais dentro do deserto. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa vida, porque quanto mais nós reclamamos, mais nós vamos ficar lá no deserto, assim como o povo. Porque Deus é mau? Não, porque o Senhor quer que nós tenhamos a certeza de que Ele é a nossa provisão. E aonde Ele nos colocar, se é no deserto ou se é no Egito, é Ele que está cuidando de nós. Lá no deserto, eles tinham comida, eles tinham água, eles tinham o necessário, mas não estava bom. Lá no Egito, além deles terem o necessário, eles eram escravos, também não estava bom. Então, assim é a nossa vida. Nós reclamamos, reclamamos e nós dizemos: por que está batida a minha alma? Por quê? Porque nós não conhecemos o Senhor Deus. Aí o Senhor Deus consola Moisés e dá ao povo o que eles queriam, que era a carne, né? Manda as codornizes. E também Moisés, como está muito cansado, Deus separa 70 anciões para ajudar Moisés. Então, o Senhor, quando nós clamamos ao Senhor, socorro, Senhor, eu não estou dando mais conta, o Senhor manda o socorro. O Senhor não tirou Moisés daquela situação, não tirou ele do deserto, não, mas mandou o socorro. É assim na nossa vida. Deus, o Senhor Deus nos manda o socorro. Em Mateus 11, 28 está escrito: vinde a mim todos os tais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor nos alivia. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. É nós que temos que conhecer o nosso Deus. Nós temos que conhecer o tamanho do nosso Deus. Nós temos que conhecer o livramento do nosso Deus. Nós temos que conhecer a Jesus, que diz que quando nós vamos a Ele, Ele nos alivia. Então não é ficar chorando, reclamando, sentado lá no deserto, como uma criança birrenta sentada no chão dando birra. Não, é buscar, é conhecer ao Senhor Deus. Se nós conhecemos o Deus, nós temos o alívio, nós temos o socorro de Deus. Jesus, quando estava conversando com uma mulher samaritana lá no poço, ele disse: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Por que muitas vezes nós temos sede? Porque nós não bebemos da fonte que é Jesus. A palavra de Deus é a fonte. É nela que nós encontramos a solução para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Mas para isso nós temos que buscar, nós temos que beber dessa fonte. Nós temos que fazer que nem Maria, sentar aos pés de Jesus e aprender mais de Deus. Louvado seja Deus por essa grande bênção, por Ele nos dar, nos saciar a nossa sede, por Ele nos levantar, não nos deixar abatidos, por Ele mandar o socorro para nós. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você puder, por favor, dê o joinha,
comente aqui embaixo, encaminhe esse vídeo para outras pessoas. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus.